Ah, Claudinho, viu? Figuraça. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí iniciando mais uma noite dos nossos estudos, da nossa rodada, da nossa mesa redonda de estudos do Livro dos Espíritos. E estamos aí nesta noite de 6 de abril de 2022. Com a ausência novamente, não é possível, senhoras e senhores. A nossa colega Amanda está voltando às suas manias etílicas, senhoras e senhores. Com seu garrafão de sangue de boi. Assim não é possível, senhoras e senhores. Ela vai deixar de ser escudeira. Ela vai ser aquela pessoa que vai varrer. Vai pegar a vassoura e vai ficar varrendo o nosso recinto da Távola Redonda. Desse jeito, senhoras e senhores. Mas nós estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos. Aquele espírito que veio nesta encarnação com a missão de kardecizar as pessoas, senhoras e senhores. Não é catequizar, é kardecizar. Você que acredita em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, converse com o Babu. Ele vai te orientar que isso tudo é um mito, senhoras e senhores. Você que se emociona com os romances, entre em contato com o Babu, você vai perder toda a esperança na humanidade, senhoras e senhores. Estou aqui nos campos da Ucrânia, senhoras e senhores. Este belo país de belas paisagens. E daqui a pouquinho estarei lá, colocando mais um alfinetinho no bonequinho voodoo do Putin, senhoras e senhores. Para colaborar com o fim desta guerra, senhoras e senhores. E estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho. Estamos aqui orando para que os seres extraterrestres venham para parar esta guerra, senhoras e senhores, porque só eles vão salvar a pátria, senhoras e senhores. E é isso aí, estamos aí iniciando. Vamos lá. 792. Todo mundo se achado aí? Sim. Então, 792. Vamos lá. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a obter esse bem. Ou seja, não estão prontos e nem dispostos. Isso responde grande parte porque a gente está na lama. Realmente é uma tristeza, né? Porque a civilização, para nós, como o conhecimento, a tecnologia, o material desenvolve muito mais rápido que o moral para usá-los, nós estamos viciados, na boa, nesse conforto que é a civilização. Porque para nós, civilização é sinônimo de conforto material. A ideia da moral, da mudança de costumes, ainda se você conversar com alguém sobre isso, ela vai ficar realmente espantada. Ela acha ótimo dizer assim, nossa, no tempo antigo não tinha televisão. E você fala assim, puxa, mas o que mudou a nossa moral? Nós pensamos quase de maneira igual ao que pensava o ignorante, o analfabeto na Idade Média. A diferença é que hoje o analfabeto, realmente ignorante, que não sabia ler, escrever, realmente ele sabia que era ignorante, hoje nós atropelamos essa ideia com o analfabetismo funcional que essa civilização cria para dar uma ideia de cultura, né, galera? Infelizmente. Até quero dar os parabéns para o Cláudio, que ele postou uma coisa muito interessante que eu fui a favorzão dele. Ele postou o nosso amigo... acho que era o cantor do Queen, como é que chamava ele? Esqueci o nome dele. E mais um cantor lá dizia assim, quem foi que você postou, Claudinho? Que era Eu estava falando da foto do Michael Jackson e o Fred Mercury. Exatamente, aí você botou lá, né? É por isso que eu não escuto a Anitta, tá vendo? Quer dizer, hoje a civilização, ela está nessa fase. Ou seja, nós caímos para o mau gosto, a roupa... Você imagina bem, na Idade Média,
ou naqueles guetos, que o pessoal não tinha roupa, mas trançava o que tinha. Não era desconfortável usar roupa rasgada, porque tinha muito pouca roupa. Hoje você gasta caro na ideia do esfarrapado. Olha que coisa interessante. Quer dizer, houve uma certa visão equivocada de novidade, cara. Então, a civilização realmente, ela é muito semelhante, por isso que as pessoas falam, puxa, mas o que é a civilização? Com a ideia da Idade Média, porque se você vê as roupas, cara, usar roupa rasgada e pagar caro por ela. Mas isso aí é questão de moda, né? É modismo. Isso aí as pessoas, para aparecer na mídia, tem que inventar alguma coisa. Então, isso aí é normal. Isso não significa que a civilização está indo para trás. Aqui, quando ele fala assim, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir, é porque ainda prevalece muito, em muitas pessoas, ainda prevalece as más inclinações, a vaidade, o orgulho, a possessividade. Então, esse todo bem que poderia produzir é em potencial. Isso é no futuro, isso aí é à medida que as pessoas foram se depurando moralmente. Agora, de fato, quando a gente fala em civilização, a primeira ideia é em avanço tecnológico, é porque a gente ainda vive num mundo muito materializado, né? Então, à medida que o mundo for desmaterializando, toda essa parte de avanço tecnológico vai sendo, vamos dizer assim, menos valorizado, né? As pessoas vão valorizar mais as relações entre as pessoas, a solidariedade, fraternidade. Mas como a gente está cansado de falar aqui, isso só daqui a uns 1000 anos. Espiritismo, de terceira ordem, prova e expiação. É por isso que a gente se debate. Tem tanta diferença de países ricos e países pobres, porque caem isso aqui, ó, não estão nem dispostos a fazer esse bem, a obter esse bem. Então a gente não quer fazer mesmo. Então, até nessa tomada de decisão nossa, a gente mostra que, tipo assim, a gente não quer fazer esse tipo de coisa. Importante, deixa eu cuidar do meu e o outro se lasque por enquanto. Vá, Claudinho. 792A. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, ela excita novas paixões? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Ou seja, é questão, assim, de esperar, é o tempo. Ninguém evolui, assim, da noite para o dia, vertiginosamente. É a coisa que é lentamente mesmo. O avanço é devagar. Não tem salto quântico. Eu queria acreditar que eu aceitando Jesus já estaria salvo. Você sabe que no planeta onde ele é adorado e divinizado, ninguém deveria passar fome, é claro. E outro mito aí que a gente, de vez em quando, fala muito na doutrina, que esse negócio, quando a pessoa desencarna no plano espiritual, ela consegue enxergar mais claro. Depende do que essa pessoa é na Terra. Não adianta ser um obtuso que, quando desencarnar, também vai continuar. É só porque é espírita, tinha que ter uma visão melhor. Também não é assim, só porque é espírita. Tem que ver qual é espírita realmente, né? Então não adianta só com essa ideia, é espírita, desencarnou, vai ter uma visão mais ampla, nem... Agora, Babu, isso é uma ideia que não é que as pessoas passam dentro das casas espíritas, mas se criou muito essa ideia com essa coisa que ficou meio mal explicada, porque infelizmente as explicações são muito mais religiosas do que a ideia de falar que a doutrina é a terceira revelação. Então, se é a terceira revelação, quem está dentro dela sai diferente. Quer dizer, se você é espírita, você já vai ganhar um tapete vermelho lá no nosso lar, porque você já tem mais conhecimento. Porque eu estando na terceira revelação, que é a revelação da revelação, eu já estou acima do pessoal, entendeu? Esse é o problema. Eu acho que você devia explicar
claro o que é essa terceira revelação que o Espiritismo se diz. Então, mas a questão é que muitos não enfatizam que o fato de você estar na terceira revelação, isso implica em muito mais responsabilidade do que os outros. Então, se você achar que você está sendo privilegiado, você está com os mesmos vícios das outras religiões. Está com o mesmo vício dos muçulmanos, que acham que só eles são os melhores. Você está com o mesmo vício que os judeus, que ainda esperam o Salvador, que o Salvador vai ser só para eles, o resto da humanidade é resto. Então, não muda nada. Então, tem que ter consciência de que é uma responsabilidade, você tem que fazer mais do que os outros. Isso é, Claudinho. Tem que melhorar essa ideia de espírita, que eu vou falar até pregada, parece uma coisa bem evangélica, que é pregado no centro espírita. Mas não esquenta a cabeça não, desencarnou, você tem outra vida, você vai estar no nosso lugar. É um papo muito catequizado esse negócio. Não se foca direito porque você vê na maioria do centro espírita os anos e anos e anos os mesmos tipos de palestras. Nada evolui daquele tipo, só o evangelho, só uma coisinha ou outra. O pessoal, nem quem está na palestra também, ou quem dirige no centro espírita, dá essa profundidade que o espiritismo tem, fica no chovendo molhado. Tipo, parece, tipo assim, querendo ou não, aquelas liturgias de igreja do folhetim que a cada ano é a mesma coisa, ó, leitura tal, mesmo processo. Só fica nisso. Eu vi, inclusive, um comentário de um rapaz num post de uma página no Facebook falando que saiu da doutrina porque o espiritismo virou um neocatolicismo. Ele ia lá, o povo lá fazendo aquelas palestrinhas emocionais e ficava só nisso. É o que o Jorginho falou naquele nosso encontro, aquele que ele achou na internet aí, o católico reencarnacionista, uma corrente nova dentro do catolicismo. Ele perguntou pro pessoal que tinha, não, a gente é católico, só que acredita na reencarnação. É o que está no centro espírita hoje em dia, 90% no Brasil. Sim, é bem isso mesmo, Cláudio, o Babu. Mas porque tanto é que o pessoal confunde morte com desencarnação, porque a morte é uma realidade. Agora, o problema é o conhecimento que te preparou para esse encontro consigo mesmo. Você morreu, saiu do seu corpo, você já vai ter condições de trabalhar com consciência no plano espiritual? Não, que você fica ligado à matéria, é um negócio muito complicado. A gente deveria falar mais da desviciação, se existe essa palavra, do material. Quer dizer, você tem que se desapegar completamente da sua casa. É importante o corpo? É importante a casa? É importante os bens que ficam? Sim, porque você usufruiu. Mas, por exemplo, Claudinho, Babu, hoje tem uma nova linha, a chamada aquela linha do minimalismo, né? Eu achei até interessante pessoas que querem viver a existência podendo ter uma casa menor, usando poucas coisas, entendeu? Mas se nós vemos a grande maioria ainda, cada casa tem uma televisão em cada quarto, 50 polegadas, não sei o quê. Aí o cara tem um meio-dia com um monte de coisas que ele guarda, nunca mais vai usar. E também não dá para ninguém usar, e vai ficando. Quer dizer, nós vamos ficando cada dia mais amarrados nisso aí. Mas o grande problema é que isso aí não é só você assim, eu vou ser minimalista, eu não vou ter... É você ter consciência de moralidade, é você estudar a fundo essas coisas, de desenvolver virtudes. Senão fica caindo cada hora que eu falei para você. Isso aí, cada hora vem com um nome novo, é modismo. Hoje é minimalista, lá atrás eram os hippies que não queriam, ajuntar grandes coisas, era viver mais o agora. Então, assim, cada hora vão inventando assim, colocando negócio, por quê? Cai nisso aí, cai no que é externo. A mudança não vai estar de forma externa. Eu vou consumir menos porque eu quero estar em outro negócio. É mudança interior. Enquanto não tiver uma visão clara, o Espiritismo traz essa visão, o estudo de todas as obras traz essa visão. Mas só fica no basicão, só no rezar a missa igual o padre. Babu. A gente não pode exagerar também, né? Não adianta só
a pessoa que exagera no consumo, a pessoa que exagera também do não ter nada também é um exagero, porque se a gente está no mundo aqui é para a gente ter utilizar os bens para a finalidade que nós viemos aqui, né? É para usar com consciência. Você não ser exagerado. Então, tem que ter esse tipo de pensamento. Eu lembro uma frase, muitos anos antes que eu vi assim, eu só tenho um par de sapato porque eu só tenho um par de pés. Isso aí é um exagero, porque muitas vezes você precisa ter mais de um par de sapato, né? Então, não é um consumismo, às vezes precisa. No mínimo, eu preciso no mínimo 2, porque às vezes eu pego chuva, o sapato tá molhado para usar no dia seguinte, vai estar molhado, não tem como, eu tenho que ter um outro. Sim, aí tudo bem, aí você, não, eu só vou ter 2 pares de meia. Aí, né, eu lavo uma série que eu estou usando. 2 cuecas, enquanto eu estou lavando, eu estou usando a outra. É necessário o uso da razão, e o pessoal só fica nessas coisas internas. Não, vou ter só um porque eu quero ser mais diferente. Não se usa a razão, é só uma coisa externa, e isso não tem, não agrega, isso não agrega, Babu. Não agrega nada ao espírito. Você falou, Babu, por mais que você transpire isso no exterior, as atitudes morais que você tem, elas desmentem o que você apresenta, entendeu? Essa é a questão. Vamos lá, gente, 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditai estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Agora tem 2 adenos de Kardec aqui. Vamos ver se o nosso amigo Herculano ele manteve. A civilização tem seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais desconhecidos no estado primitivo. Ela, porém, não se constitui menos em um progresso natural necessário que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou e esses males desaparecerão com o progresso moral. Maravilha. De 2 povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de caça e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Eu quero que o Claudinho faça o resumo. Extrai o suco essencial. Bom, a pergunta é: por que sinais pode reconhecer uma civilização completa? Para ser bem sucinto, não é a nossa atualmente. Estamos muito longe. É muito longe. Mas muito... Cara, aqui ele já falou, nós estamos na transição aí, no começo da transição do primarismo, cara. Só esse segundo parágrafo aqui que o Jorge leu,
já mostra que na nossa atual não tem nenhum desses aqui. Nenhum desses aqui. Nada. Bem falado, Claudinho. Ele já começa, ó, vós reconheceis pelo desenvolvimento moral, que é o que menos tem aqui nesse mundão. E nós podemos pensar, digamos assim, o Babu e Claudinho, que em relação à civilização de modernidade, aonde as leis jurídicas sejam bem trabalhadas, que seriam os Estados Unidos da América. Mas, na verdade, você percebe que lá, mais claramente, mesmo com as leis, aquilo que ele coloca, aonde a lei propicie ao fraco, ou ao diverso, ou à minoria, a mesma garantia, e lá não faz isso não, você pensa bem, lá tem leis muito boas em relação ao Brasil, da maneira como você trabalha juridicamente, mas se você não puder pagar um bom advogado, você realmente não tem acesso ao uso que a lei sempre tem. Então, lá existe, vamos dizer assim, das sociedades atuais, assim, é o menos pior, vamos dizer assim, em termos de liberdade, né? É um país que você realmente tenha uma liberdade exagerada, que você pode ir numa loja qualquer, comprar quantas armas você quiser, fuzil automático, que é de guerra, você pode comprar, pôr no carro e levar para casa. Então, existe até uma coisa exagerada. Mas a gente vê que, igual, né, uma sociedade como foi descrita aqui, não existe em nenhum país do mundo. E tão cedo não vai existir. É uma grande diferença do que o Claudinho falou, apesar dessa que se torna negócio de arma, mas se a pessoa cometer qualquer mínimo deslize, a justiça ela cobra caro. Não é tão assim lerda que nem aqui. Mas outra coisa que nós precisamos ter em conta, também quando a gente fala de moral, a gente só entende aqueles negócios, não roubar, ser mais virtuoso, caridoso. Então a gente dá uma distorcida no que é moral também. Isso é o básico, vou falar assim, é o básico para se conviver. Não roubar, não mentir, fazer um monte de coisa, né? Mas você tem as outras morais intrínsecas do dia a dia. É você, tipo, ser educado, é você ser aquilo, é você, como eu falo para você, respeitar o lugar do próximo, saber se tu, quando for necessário para chamar atenção. Então tem muitas coisas que a gente só fica nesse primarismo da moral só. Você tem razão, Babu, porque nós temos essa ideia da moral, desse tipo de bondade messiânica, né? Mas a moral, digamos assim, como você falou, também é uma assertividade de etiqueta do seu dia a dia, né? Digamos assim, aqui no Brasil é muito comum, e mesmo entre aqueles que são palestrantes, pastores, bispos, acontece isso. Você tem que ir em tal lugar. E ali não tem vaga, a vaga que você vai encontrar é um pouco mais longe, certo? Mas ali tem a vaga do idoso, a vaga necessidades especiais. Você para o carro ali e vai porque é perto. Ou seja, você não tem, digamos assim, a etiqueta a finese moral do seguinte, olha, eu não posso parar aqui, vou ter que andar um pouco mais, mas eu não vou parar. Ou seja, é você viver o mínimo que você prega através da minimação. E tem várias coisas, tipo assim, desde você não importunar o seu vizinho com música alta, esse tempo atrás teve um cidadão aqui que chegou ao trabalho, domingo para segunda, 2 horas da manhã, ficou falando alto com os amigos dele até as 3 horas da manhã na rua. E eu já contei para vocês, quando vem um beldinho aí, ele finge que tá beldo, mas não tá beldo. Mas aí começa a afinar a voz, começa a fazer uma voz assim, eu quero café, e gruda no portão da sua casa, fica balançando, e fica, eu quero café. Aí você fala que não tem, só que ele fica grudado no portão da sua casa meia hora, você não tirar ele lá. Um dia eu fui lá fora, peguei a mão do cara, assim, larga o portão e toma um rumo, e saí empurrando o carro fora. Porque não adianta mais conversar com um cidadão desse aí. O cidadão não tem a mínima noção de qualquer coisa. E não adianta você só ter aquele, meu irmão, Jesus, com certas pessoas. Você vai ter que ser duro. Não adianta, tipo, querer
ser messiânico algumas horas. Mas fala, Claudinho. Eu lembro no shopping lá do... Aquele shopping lá que tem lá... Eu esqueci o nome. Tem uma área assim, bem perto da entrada, bem praticamente na frente da entrada, tem umas vagas para deficiente e idoso, né? Aí passei uma vez lá, isso já faz alguns anos, passei lá e vi uma plaquinha assim, bem no meio, assim, uma plaquinha assim, no mínimo curiosa. Tava escrito assim: esta vaga não é sua nem por um minutinho. Aí tava escrito embaixo: este aviso é necessário porque muitos estão utilizando esta vaga indevidamente. Mas essa, voltando a esse caso. Como é o cidadão brasileiro, então, né? Pra você ver, esse caso que eu falei para você, desse cidadão aqui, que ele vem quando pedir café, mas ele, tipo assim, aqui em casa só faz café 6 horas da manhã e tipo 6 horas da tarde. Ele vem 2 horas da tarde. E pra você ver, e não é só café, ele pede café e depois fica pedindo dinheiro. E fica grudado no portão, tem quando senta no chão, e fica querendo atrapalhar. Se tiver gente na rua, ele fica querendo atrapalhar a conversa, ele não vai embora. Você vê, como há limite para as coisas. Desde quando ele paga no portão, é 10h30 da noite, 11 horas. Que é isso, cara? Aí, por mais que você tenha parado 1, 2, o cara fica repetindo isso aí sempre, tipo assim, ele é conhecido daqui não adianta ter espírito messiânico pra falar pro cara, meu irmão, o cara não tá nesse nível de... Tem uma notinha aqui do Herculano, tá? Diga lá. Será essa a civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra? Aliás, não. É uma afirmação. Será essa a civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra? Como se vê pelas explicações dos Espíritos e os comentários de Kardec, a civilização incompleta em que vivemos é apenas uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão do futuro. Nos costumes, na legislação, na religião, na prática dos cultos religiosos, vemos a mistura constante dos elementos do paganismo com os princípios renovadores do cristianismo. Cabe ao Espiritismo a missão de remover esses elementos pagãos para fazer brilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Veja-se a propósito todo o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, o Claudinho, eu gosto muito, realmente, a gente é fã do Herculano Pires. Excelente. Mas quando ele fala de cristão, ele está nessa nota dele, nesse adendo dele, ele está dizendo que no futuro o mundo será cristão ou terá uma espiritualidade melhor? Porque antes nós temos que explicar para as pessoas que no futuro todo mundo não será espírita, mas terá os fundamentos do espiritismo. É porque a gente tem como o maior propagador de moral, a gente tem vários, desde Sócrates até você chegar ao Cristo, ao Jesus. E ele foi o que parou e viveu completamente aquilo. Então, e a gente sabe pela história como se tornou a palavra cristão e tudo mais. Então, isso usou um rótulo. Mas, na verdade, esse rótulo de cristão, a verdadeira sociedade será cristão, tira esse cristão desse religiosismo que a gente tem. Vai ser uma sociedade altamente moral. E a moral não tem a ver com tal ou aquela religião. Então é que se usa cristão no sentido de moralidade que Jesus veio trazer na sua mais pura forma de vivenciar. Então é isso. Mas vai se perder essa ideia futuro, essa ideia de moral cristã. Vai ser moral. No futuro vai se entender que, na verdade, o que Jesus trouxe, na verdade, é uma filosofia de vida. Não é uma religião. Não. Então, quando você fala em religião, você cria diferenças, você cria antagonismos.
Então, quando todo mundo entender que o que ele trouxe não é uma religião, e sim uma filosofia de vida, isso vai valer para todo mundo, seja qual a religião você tenha. Porque, Amandinha, nós estamos na 793, hein? Porque, Cláudio, nos livros do Leon Denis, ele tem uma colocação, se não me engano, o grande enigma, se não me engano, no livro dele, o grande enigma. E ele coloca muito bem isso, ele falou assim, olha, o espiritismo não será a religião do futuro, o espiritismo será o futuro das religiões. O que ele quer dizer com isso? Que a ideia de reencarnação, mediunidade, evolução, tudo isso será tão natural e tão comum que o espiritismo não vai ter mais a utilidade como ele tem de uma doutrina para voltar a relembrar disso, porque isso será a coisa comum do mentalismo, espiritualidade. Por isso que eu te perguntei esse teu entendimento, porque lendo isso de Herculano Pires, o Herculano Pires não era nem um pouco católico, ele fala desse cristianismo. Você acha que é uma religiosidade que ele explica isso? Ou é apenas uma ideia de moralidade? Não, ele não está falando em religião cristã, ele está falando o cristianismo como filosofia de vida. Quando fala que o espiritismo é o futuro das religiões, é porque no futuro as religiões elas vão entender que mediunidade, reencarnação é uma coisa natural do ser humano. Isso é independente de religiões. No futuro mesmo, as religiões vão deixar de existir. É o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar quando a gente tem essa ideia de moralidade e de caridade, dessas coisas que eu falei assim, que é bem raso ainda. Quando a gente entender o que é moralidade realmente, essa ideia de estar pregada a algum tipo de religião vai se pondo abaixo. A gente vai acompanhar. Aí que a gente vai começar a enxergar qual que foi a missão de Jesus na Terra. E é essa filosofia de vida, essa filosofia de ensinamento. Não vai ter algo miraculoso. E aí vai se acabar por terra abaixo. Aí ninguém vai ficar mais preocupado. Mas Jesus fez aquele milagre, mas Jesus, o que foi feito? Não vai ter esse tipo de preocupação. E vai entender e vai conseguir, assim, decodificar a verdadeira missão de Jesus na Terra. A gente tem que entender também que Jesus, ele foi divinizado, né? Vamos entender o contexto da época dos primeiros séculos. Todas as outras religiões pagãs tinham deuses. Se não transformasse Jesus num deus, o cristianismo não iria se propagar, ia deixar de existir, ia ser extinto. Então, o que as pessoas fizeram naquela época? Nós temos que divinizar Jesus. Se ele não for visto como um deus, nós vamos acabar, nós vamos morrer de inanição. Porque as pessoas vão procurar religiões que existem deuses, que fazem coisas sobrenaturais. Então nós precisamos disso. Só que o problema é que a gente trouxe esse Jesus divinizado para dentro da doutrina espírita, né? Aí começa aquele monte de coisa que eu postei essa semana, começa esse monte de caminho. Amandinha, você que estava aí, só observando, fazer que nem o Jorginho, o que você tem para falar dessa discussão? Tô brincando. Você pensa disso? Você começa a 794. Tá, vamos lá. Progresso o progresso da legislação humana, Amandinha. Jorginho, é Amanda. Seu nome não é Amanda, Jorge. 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Com lei já é complicado, imagina. Sem lei, né? Não, porque as leis naturais, elas são essa divisão que nós estamos vendo no Livro dos Espíritos. Não são assim, devem ter mais, mas se nós não precisaríamos mais, digamos assim, de uma conjugação de diminuição de texto para poder entender cada item, se nós tivéssemos uma visão mais natural da vida em si mesmo, né?
com um aprendizado tranquilo em relação a isso. Porque nós não seríamos mais viver a natureza, mas seríamos naturais da vida. Aí está a grande espiritualidade. Porque o contato com o entorno, a espiritualidade, elas nos fariam realmente praticar as leis simples do próprio universo, que são as leis de Deus, né? Que deveriam ou estão na nossa consciência. Alguém vai falar? Então, aqui ele coloca poderia, ou seja, é uma possibilidade, né? Mas aí ele coloca a condição: se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, viver numa sociedade governada pelas leis naturais seria uma sociedade onde todo mundo tivesse consciência de respeitar o próximo, né? Entender que a gente não pode tudo, né? Então, essa sociedade ainda não é do nosso tempo. Então, você precisa ter leis civis, né? O homem precisa punir o homem para que as pessoas que ainda não têm essa consciência vejam um limite para as suas ações. Senão, você larga aí, qualquer um vai sair aí matando o outro, roubando todo mundo. Então, vira um caos a sociedade se não tiver leis humanas. Então, infelizmente, ainda estamos nesse... E, Claudinho, você usou uma palavra muito boa aí, que eu gostaria que você desse mais umas pitadas para poder melhorá-lo. Você disse bem, os humanos precisam de leis humanas para punir o próprio homem, ou seja, para educar através da punição. Ou seja, você colocou que ainda, para nós, a lei ela não é educativa. Ela tem que ser punitiva para que a gente entenda. E isso vai demorar para acontecer. Ou seja, você entender que a lei ela é educativa e não punitiva. Aprender de maneira diferente. Mas hoje em dia é assim, as pessoas só entendem nesse modo. Você não tem condições de chegar, como o Babu mesmo estava falando, chegar para o cara que está lá no portão: ô, meu irmão, você não pode fazer isso. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Então, chega para um assassino em série: ô, meu irmão, Deus está muito triste com você. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Então, você tem que usar a punição como uma forma de não... Muitas vezes, isso não vai educar a pessoa, mas é uma forma de impedir que a pessoa continue causando mal aos outros. Infelizmente, a lei humana ainda, a finalidade é essa mesmo. Babu! O que alguém falou, e aquilo que a gente discutiu uns tempos atrás, lembra até que a gente levantou aquela provocação do morador de rua, com da esmola e tudo mais que a gente teve. Sim, foi. Que a gente fala assim, pô, a gente vai lá, a gente tem o projeto da sopa, entrega a sopa, mas tipo assim, tem alguns que estão ali por necessidade, tem outros que saíram de casa porque não querem nada com nada, né? Então, quem está com esse trabalho muito tempo na rua, você acaba virando amigo desse pessoal, assim, conhecendo profundamente, sabe porque cada um está ali. Aí, então, assim, o nosso trabalho é oferecer a sopa para todo mundo, mas um futuro, assim, da sociedade, assim, é que hoje, tipo assim, a caridade está muito nessa coisa superficial, então, entregar a sopa, fazer essa ação para muitos, nossa, ó, eu sou uma pessoa bondosa, a gente tinha que olhar mais a fundo essa questão, fazer aquela pessoa, principalmente, que se coloca naquela situação, caso de droga e tudo mais, era ter essa conscientização que ela é um espírito, cara, que aquilo que ela está se impondo, que ela se autoflagelou ali, que eu falei para você, ela está se tornando inútil porque quer, como a gente já viu aqui, há pessoas inúteis, tanto morador de rua, como aquele rico que não faz nada o dia inteiro, só levanta e fica fazendo nada o dia inteiro porque não precisa trabalhar. Então, essas pessoas que se tornam inúteis, assim, você precisa conscientizar que é um ser, um espírito, que você tem uma reencarnação e você vai ter outras, mas, tipo assim, a oportunidade que ele está fazendo algo ali é errado, mas até a gente ter esse nível de consciência e a pessoa que está nessa condição ter também
é complicado, cara. Tipo assim, que nem o Claudinho falou, não adianta só tentar conversar, negócio. Às vezes você tem que, tipo assim, o que o pessoal chama, não estou falando disso aí, mas não estou falando para esses casos, mas tipo assim, quando você lê a República de Platão, ele fala assim, aquele que tem consciência, que é um governador da sociedade, você, que nem um médico, você, para curar o paciente, você tem que injetar alguns remédios, algumas terapias que podem causar dor no princípio, mas que ele possa depois ficar estabilizado. E a ideia do governador, ele fala assim, na República, ele fala assim, por mais que seja ruim para a pessoa não compreenda, o governador, o que é? É fazer, tipo, aquela pessoa, não internar, vamos falar assim, ó, que nem na Covid, eu vou explicar. Era obrigatório, tipo assim, todo mundo tomar uma vacina para que 90%, a grande população tivesse vacinado. Então, aqueles que são retraídos, é que eu não estou sabendo explicar, mas vou chegar lá. O governador, não só de São Paulo, não sei, mas o governador compreende moralmente as coisas, ele é responsável por aqueles menos atos. Então, ele tem que tomar algumas atitudes, de vez em quando, enérgicas, porque aquele que está naquela situação não tem capacidade de entender ainda. Então, por isso que tem que entrar com umas atitudes mais... E aí que entra essa responsabilidade de governador que o Platão traz na República, sabe? Mesmo que ele vê a pessoa num tipo de situação, ele tem que primeiro conversar. Se não conversar, ele tem que agir energicamente a fim de, tipo assim, daquela pessoa não se perder mais ainda. Não sei se deu para, na salada mista que eu fiz aí, a ideia que, tipo assim, aquele que chega num cargo de governador, ou tipo, de responsável por uma nação, ele tem que fazer algumas coisas que nem médico. Assim, ó, é um remédio que você vai ter que tomar uma goela abaixo para você começar a melhorar. Então, tipo assim, só deixar na mão de uma pessoa que não tem essa noção de coisas maiores, ele vai ficar naquela vida. E isso, tipo assim, que incomoda muito. Vamos embora, que eu falei demais, é eu, né? É você. Depois você dita tudo aí, resumo o que eu quis falar. Vamos embora. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as que fazem para se beneficiar. Foi preciso modificá-las, muito, à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas não são mais estáveis quando mais se aproxima da verdadeira justiça. Isto é, conforme sejam as mesmas e iguais para todos e se identifiquem com a lei natural. É a lei que abrange todo mundo, sem excluir, e que esteja mais perto dessa lei natural. Aí o adendo de Kardec. A civilização criou para o homem novas necessidades, relativa à posição social em que vive. Devem-se regular os direitos e os deveres dessa posição por leis humanas. Isso que é importante, deve regular os direitos e os deveres, mas sob a influência de suas paixões, frequentemente, criou direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável. É a mesma lei para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente pode consagrar na infância da sociedade o direito do mais forte. Hoje a gente tem esse direito do mais forte, mais intelectualmente, que nem o Jorginho já trouxe. Quem tem direito, quem tem dinheiro a mais, assim, consegue contratar um bom advogado, que consegue implementar inúmeros recursos e a pessoa acaba não sendo punida. Então, ainda se continua uma lei, que apesar de se propaga que é uma lei que abrange todo mundo, que é igual para todo mundo, a gente sabe que não é bem assim na prática. Que existe a lei do mais forte ainda, em decorrência. E nós percebemos que esse forte aqui nem sempre é como está colocado na barbárie. É a lei do bruto, o cara que tem mais poder, militar, não. Hoje em dia, essa lei do mais forte é aquela lei que te possibilita acesso, né? Por exemplo, assim, você precisa de um tratamento médico. Se você não tem hoje a condição de financiar um plano médico que cubra um tratamento mais caro,
você vai no SUS, infelizmente, por uma série de condições de mutualidade, né? O SUS é um mútuo, você precisa fazer uma ressonância urgente, mas a vaga só vai sair daqui a 6 meses. O cara pagando caro, o cara consegue essa ressonância, entendeu? Ou seja, hoje, a lei do mais forte é aquele que conduz o seu acesso a condições que a outros não é que são negadas, né? Se falar, não, nesse mundo ninguém é negado a encontrar o médico, tem o SUS, mas o problema é esse, o SUS é o mútuo. Às vezes você está numa fila que você fica lá atrás, cara, e ali você está com urgência. Se você pagar caro, não há problema de você buscar, entendeu? Então eu vejo, eu sinto que essa transição nossa, nessa situação, é positiva quando nós a compreendemos, mas ela é uma barbárie quando nós a sentimos, entendeu? Porque há uma diferença de você compreender e sentir o sofrimento. Por exemplo, nós entendemos que não há injustiça e cada um recebe de acordo com o merecimento. Mas nas leis do mundo, uma potência militar que é mais forte que a sua, ela se dá o direito de invadir a sua e fazer você sofrer. Pelas leis espirituais, isso não teria acontecido se não fosse justo em relação à lei de causa e efeito, liberdade de cada um. Quer dizer, ninguém está sofrendo porque não deve, mas ao mesmo tempo não haveria necessidade desse tipo de situação se nós fôssemos moralmente, como sociedade, mais elaborados, pô. Porque tem muitos espíritas, o Cláudio Babu, que acham o seguinte, que o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, ela é quase uma fatalidade. O povo lá na Ucrânia está recebendo, que outras encarnações mereceu tal. Gente, o que é isso? Não podemos justificar essa barbárie de hoje com a ideia da reencarnação. Ela não é punitiva nesse sentido. É que era a ideia que eu já falei, que o pessoal faz receita de bolo, né? Ouviu uma vez, tá passando isso por causa daquilo. Não é receita de bolo. O universo não é essa lei de bolo. É o espírita que tem essa mania de toda vez que vê um desastre natural, é coisa de encarnações passadas. Então tem que tirar essa mania do espírita sempre justificar as coisas por causa de encarnações passadas. Né? Não é o fato de que está acontecendo um desastre, alguma coisa assim, que a gente não vá colaborar com o auxílio daquelas pessoas. Não, vou deixar porque se aconteceu é karma da pessoa, então a pessoa tem que se lascar mesmo. Passar pelo karma. Infelizmente tem muita gente que pensa assim. Agora, aqui essa questão aqui, o que ele coloca é isso, as leis humanas estão impregnadas da imperfeição moral do ser humano. À medida que o ser humano vai aperfeiçoando moralmente, as suas próprias leis vão também evoluindo, né? Então, hoje não é permitido mais ter escravo, por exemplo. Né? Há 2 séculos atrás era normal. O escravo era uma propriedade sua, era seu direito. Hoje já não. Hoje a legislação já não permite. Então, a gente vai vendo essa evolução na legislação. Então, a mulher, há 1 século atrás, por exemplo, era mal vista na sociedade se trabalhasse. O divórcio não era permitido. Então, hoje já tem uma outra visão. Né? Então, à medida que vai moralmente aperfeiçoando, as leis também vão aperfeiçoando, até que ela chegue um dia que não precisa ter mais leis humanas. Todo mundo vai se respeitar mutuamente e não vai ser necessário mais leis. Mas até lá, a moral tem que estar igual para todo mundo, né? Então, bota 1000 anos aí, ô Jorginho. Vai falar, um futuro bem distante. E o senador? 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens.
que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Ou seja, quanto mais depravado, mais imoralmente é um povo, ele precisa de lei mais dura. Não adianta brandar a lei com um pessoal que é muito imoral, que eles acabam, tipo assim, fazendo o caso da mãe Joana. É por isso que, volta de novo naquele discurso imbróglio que eu falei lá, que eu enrolei lá, que Platão fala assim, aquele governante que é virtuoso, ele vai, é como se fosse um pai coordenando o filho, assim, não vai por esse caminho, eu estou fazendo isso aqui porque é melhor para você, tal, tal. É essa condução dos homens que um governante tinha que ter, por mais que a pessoa em si não consiga compreender isso, mas lá na frente vai compreender. É por isso que ele dizia que a república ideal, a cidade ideal, seria governada pelos sábios, porque um sábio saberia conduzir aqueles que não são sábios. É isso que eu quero falar quando eu falo para você dessa situação. A pessoa se coloca naquela situação, ela está escolhendo conscientemente, mas ao mesmo tempo inconscientemente, porque ela, tipo assim, ela está abrindo mão e ela não está sabendo o valor que ela tem como espírito mortal. Aí esse governante, essa pessoa, que tem que fazer essa condução, mas vai parar isso no mundo de hoje. Você tá... É só a gente imaginar, por exemplo, uma casa onde os filhos, por exemplo, são crianças, 5, 7, 10 anos de idade, e eles pudessem governar a casa. Isso não tem condições, tem que ter a autoridade do pai e da mãe para conduzir as crianças que ainda não têm essa consciência. O que, uma analogia meio pobre, mas é mais para entender o que ele quer dizer na República. Isso. É isso, a cidade governada pelos sábios para conduzir aqueles que ainda não têm a maturidade para entender as coisas. E aí, Claudinho, aqui, ele praticamente repete o que a gente conversou na pergunta anterior, mas aqui ele já dá aquele adendo importante, porque mesmo a lei mais dura para uma pessoa ou um espírito depravado, ela não impede o mal. Seria que teria que ter uma educação diferente para evitar que o mal acontecesse, né? Ou seja, nós ainda estamos também, não somente na jurisdição, mas a educação ainda é muito dificultosa e falha nesse sentido. Porque a educação que nós damos formal, ela não impede, digamos, o crime, a depravação, o mal. Apesar de, como você falou, uma ideia diferente. Hoje a mulher já é bem vista. A questão hoje que a gente tem que entender assim, educação é uma coisa, instrução é outra. Não é outra. Quando você vai na escola, quando você faz pré-primário, primário, secundário, universidade, isso aí é instrução. Né? Que muitos pais instrução técnica. Hoje não entendem que o professor... Acho que tem que educar, né? Que o professor não é para dar educação, porque já a minha irmã que trabalhou na prefeitura, que trabalhava em escolas, ela falava que de vez em quando apareciam umas mães lá para reclamar que o professor não deu educação para o filho dela. Ora, educação quem dá é o pai e a mãe. O professor dá instrução, ele vai ensinar matemática, português, é isso que é a função do professor. Então, é os pais que dão a educação, como se comportar, fazer o certo, o que é o certo, o que é o errado. Isso é o pai e a mãe que vai dar. Né? Então, enquanto a gente tiver pessoas que acham que aproveitar do próximo tá certo, né? Pessoas que vai na rua, levam um monte de filho, às vezes filho do vizinho para pedir esmola, se aproveita das crianças. Enquanto existir esse tipo de coisa, a educação sempre vai para baixo. Isso tem, isso que o Claudinho falou, bem real. Já até falei para vocês aquela vez lá, que a mulher foi comprar a bala do moleque, já estava deitado, já era 10 horas da noite, estava deitado na vitrine perto da drogaria. Só, tô R$5, mas não dá a bala. Aí ele falou assim, por favor, pega a bala que eu não posso ir embora para casa enquanto terminar de vender isso aqui. Minha mãe tava, a mãe dele estava do outro lado só olhando só. Você vê que coisa absurda, né, cara? Vamos embora. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas.
e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará outras. Espera. Ou seja, aqui ele fala o seguinte, da responsabilidade nossa também de fazer o progresso caminhar com a moral. Porque ele não deixa, digamos assim, o progresso é algo natural, mas o progresso é feito pelas próprias criaturas, ou seja, não, espera que muda. Aí a gente fica esperando que Jesus venha modificar o nosso coração. Isso não faz. Ou seja, esse espera, mas é a espera assertiva. Ou seja, isso muda, mas quando você mudar e também conseguir fazer que as pessoas mudem. Ou seja, levar a ideia da diferença. Senão vai ficar tudo igual e nós não vamos sair desse, como diz aquele médium lá, desse rema-rema comum, cara. Ficar rodando o barco. Os problemas do mundo material físico é para ser resolvido e vai ser resolvido por nós encarnados. Não vai ter uma entidade, um outro Messias que vai vir aqui, vou sentar aqui, vocês fazem isso que eu estou mandando. Não vai ter isso. Esquece as utopias milagrosas de Salvador, de herói. Quem vai resolver as coisas, os problemas sociais, somos nós, assim que estivermos moralmente cada vez melhores. Não vai ter nenhuma intervenção divina. Mas o Babu, Claudinho, Amandinha, o problema é esse, porque é muito mais fácil para uma sociedade como a nossa, que tem, digamos assim, uma cristianização religiosa, ouvir falar que basta aceitar Jesus e tudo será mudado na sua vida, e que Jesus vai mudar a sua vida. E ele não fala da sua responsabilidade de trabalhar com isso, porque ele passa a acreditar. O mais complicado também é nós, os espíritas, não sair do centro para poder chegar e dizer o seguinte, você muda a sociedade com a sua mudança, mas você tem que dar a sua cara a tapa, a gente não dá a cara a tapa. Jorginho, mas... eu sou bom, sabe? O que nós falamos agora? Porque 90% do centro espírita no Brasil é um catolicismo reencarnacionista, que fica acreditando que Brasil, coração, pátria do Evangelho, que tem a ideia muito errada de Jesus. Esse negócio de governador espiritual nós já discutimos, já vimos que não é assim que funciona. Isso é uma utopia do cão. Mas o pessoal fica se agarrando a essas muletas. Eu percebo muito também de falar que é obsessor. Tô assim, sou assim, obsessor, mas cadê a nossa responsabilidade nisso, né? Mas o obsessor... É coisa mais aqui mesmo que as pessoas... O obsessor vem só porque ele tem afinidade com a gente. Exato. Tira o nosso livre-arbítrio, as escolhas, né? Tudo é obsessor. Aquela mania de terceirizar o problema, né? O mal. Isso mesmo, os outros, né? Ele não percebe o mal que está nele mesmo. Só percebe o mal que está nos outros. É a nossa mania, né? Mas que eu ia falar. O que o senador ia falar? Tô esperando. A questão de Jesus, né? O Jorge falou aí, Jesus vai mudar a sua vida. Mas Jesus é capaz de mudar a sua vida se você entender a mensagem que ele trouxe e você começar a praticar aquilo que ele praticou. Nesse sentido que Jesus vai mudar a sua vida. Se a pessoa está esperando que Jesus vai vir e ele vai vir resolver para você seu problema de dívida no banco, seu problema de briga com o vizinho, aí pode esquecer que Jesus não vai resolver esse problema. O que Jesus resolve na sua vida é você entender a filosofia que ele ensinou e você praticar isso a partir de agora. É isso. E, Claudinho, você colocou bem, porque no próprio Evangelho, adulterado ou não, está lá a palavra de Jesus. Pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou, me dá a sua cruz aqui e vem do meu lado que eu vou dar o... Não, pegue a sua cruz e siga-me, cara. Quer dizer, os seus problemas, seguindo aquilo que eu faço, ou o que eu digo, você vai poder... Agora, carregar a sua cruz é complicado, nego. Me lembra bastante, Claudinho, agora eu vou entregar a minha idade. Quando eu assisti aquele filme Pagador de Promessas,
E esse filme é muito interessante. Você assistiu também? Rapaz, que confusão! Aquela de uma coisa simples, Cláudio. Como é que se criou tanta coisa digamos assim, a ideia central desapareceu. Queria só deixar claro que eu assisti, mas foi muitos anos depois, quando foi uma reprise. Isso é um adendo, deixa eu colocar. O Jorge assistiu no cinema, eu assisti na televisão. É só isso. Exatamente, deixar registrado isso. Assistiu na sessão da tarde. Vamos lá. Sou eu, né? Sim. Influência do Espiritismo no progresso. 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente, ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Aí tem um adendo aqui, pode ler já? Quer fazer algum comentário? As ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas. Vede o paganismo, não há ninguém, certamente, que professe hoje as ideias religiosas daquele tempo. Não obstante, muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa renovação das raças pode apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhes abre as vias sobre as quais ele se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que construir. E aí, Mondinha, o que você nos diz? Nossa, estou pensando aqui, peraí. Tá falando que o espiritismo, então, será uma crença de todos, né? De todos nós, universal. É que não vai cair como uma crença, uma religião. Tipo, vamos falar assim, é uma matéria da escola. Para a gente poder seguir para os outros mundos, assim, é como se fosse uma matemática e um português. E o espiritismo é uma coisa natural. É porque é o desenvolvimento moral, é saber de onde viemos, para onde nós vamos, por que a moral, a virtude é necessária. Então é como uma matéria básica de escola, nem matemática e português. Só que aqui eu achei que ele foi bem otimista, hein? 2 ou 3 gerações. Eu ia perguntar isso, quanto tempo daria lá, porque quando foi escrito, né? Não, é o pé da letra que está isso aqui, que é 2 ou 3 gerações é o quê? Uns 100 anos. Não é nesse sentido de gerações. Ele colocou gerações aqui. Eu acho que ele tinha que botar no mínimo um 0 ali, 30 gerações no mínimo. Essa geração aqui que ele fala é a gente pelo menos reencarnar mais umas 3 vezes aqui. É nesse sentido. E não que, tipo assim, girar dele é mais 300, 400 anos.
É Mas não matando algumas gerações. A geração que ele refere é mais imbuída a nós mesmos. E também, o Babu, nisso você tem razão, que essa geração aqui, se nós temos hoje 7 bilhões de almas reencarnadas, para mudar mais três gerações dessas 7 bilhões de almas reencarnadas aqui, é como você falou, cara. É muita alma para ir embora e muita alma para poder ficar aqui. Então, mas quando Jesus se refere esta geração no Evangelho, é uma coisa. Aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está falando literal mesmo, 3 gerações. Não, é mais por esse sentido de Jesus ainda. Essa geração ainda capenga ainda. Sei não. Mentalidade otimista. Sei não. Porque aqui eu estou entendendo, o Claudinho, naquela ideia que nós conversamos já na pergunta, nas 2 anteriores, ou seja, qual foi? Do Leon Denis. O espiritismo será uma crença popular, ou seja, a reencarnação, a mediunidade, quer dizer, será algo, um papo comum. Mas não o espiritismo como doutrina. Não, todo mundo vai ser espírita, vai encher. Quer dizer, ao invés de ter igreja, nós vamos encher de centros espíritas. Não, aqui que eu entendo. Então, para mim também, em relação à geração, eu vejo o seguinte: quanto mais ela ficar natural, comum para a população, a geração muda. E para ela ficar popular, em todos os espíritos que aqui tem, umas 3 gerações. Quer dizer, desse grupo específico, né, de 7 bilhões de almas que estão aqui. É porque a crença não é imposta. Não é porque uma pessoa que está vivendo agora vai acreditar no espiritismo e quando ela reencarnar, ela vai ter que acreditar. Ela vai ter que se convencer aos poucos disso. E é por isso que ele fala de 2, 3 gerações, que essa pessoa precisa dar uma reencarnada umas 2, 3 vezes ainda para poder, ela conseguir ter uma compreensão de tudo. Aqui, eu não entendi dessa forma, não. Eu entendi assim que justamente a renovação das gerações, as pessoas começariam a compreender melhor o espiritismo. Para mim, o que ele está colocando aqui é dessa forma. Assim como o cristianismo passou várias gerações para começar a ser assimilado, aqui ele coloca 2 ou 3 gerações, justamente 2 a 3 gerações após Kardec, as pessoas começariam a compreender melhor o espiritismo. Hoje só tem espiritismo no Brasil. Mas eu entendo assim que a questão da reencarnação, eu entendo que ela é mais popular do que a gente pensa, porque tem vários países que têm estudos a respeito de reencarnação, mas são estudos científicos, não no sentido religioso, igual tem aqui, entendeu? É estudo científico. Os Estados Unidos é muito pesquisada essa questão de reencarnação. Só que lá é um ponto de vista estritamente científico, nada ligado à religião. Nada a ver com moral, né? Aqui não tem encadeamento moral ali. Não. A questão lá é puramente, realmente, a coisa, o mecanismo de você voltar numa nova vida. Sem nenhum tipo de implicação moral. É só realmente científico. Mas ô Claudinho, eu considerei que a tua explicação é bem embasada, mas continua lendo, porque eu acho que aqui dá uma explicação melhor, para a gente entender melhor. Aqui, ele fez muito progresso, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. O que eu entendi na leitura é que essa ideia de 3 gerações é o tempo que vai demorar ainda para essa incredulidade, sabe? Ou seja, uma formação de uma ideia popular. E aí é que ele vai começar a gerir essa popularidade. Não 3 gerações para passar. Porque a tua ideia, até o ponto aqui, realmente o espírito foi literal. Kardec foi literal. De 1957, das 3 gerações, vai chegar a mudar. Mas a complementação que ele deu depois da vírgula é o seguinte: um fermento de incredulidade que só o tempo... Quer dizer, durante 2 ou 3 gerações após o advento do espiritismo, ainda... Agora, é que eu falei para você. É que eu falei, tipo assim, a pessoa vai ter que reencarnar, que nem reencarnou agora, e está tendo contato com o espiritismo, ela pode acreditar. Não, isso aí é meio tópico ainda. Ela vai precisar ainda se convencer ainda umas 2, 3 reencarnações ainda. Aí, conforme esse negócio está mais difundido, daqui a 100 anos vai estar melhor, daqui a 200. É por isso, e até porque a gente fala que o progresso mesmo, esse mundo de regeneração daqui a 500 mil anos,
Justamente por causa disso, porque chegando até lá, essa geração vai compreender, isso aqui é realmente embasado, essas medidas, esses estudos científicos apenas vai encadear para o lado moral. Então, é preciso esse tempo ainda, porque em 300 anos, o Espiritismo não vai estar empregado na Terra inteira. Não tem como você levar isso aqui ao pé da letra. E o segundo, o Espiritismo não faz profecia, para assim, daqui a 300 anos vai estar tudo mil maravilhas. Não, não entendo isso aqui como uma profecia. Eu não entendo isso aqui como uma profecia. Eu entendi como uma estimativa de que isso poderia ser daqui a 2 ou 3 gerações. É uma estimativa, não é uma profecia. Olha, Claudinho, eu também entendo assim como você usando essa palavra. Mas olha só a diferença da tradução do Fernando Boleto aqui. Noleto. Eu ia até te perguntar para a gente ver outra tradução aí, porque olha só, dar-se-á o mesmo com o Espiritismo, que tem progredido bastante. Mas durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá uma incredulidade que só o tempo de separar. Ou seja, ele fala 2 ou 3 gerações, que você entendeu bem, após a vida do Espiritismo, mas que o tempo vai dissipar. Então, essa estimativa é interessante. Agora, o problema que eu entendo é, como você falou, se nós temos... qual é a tua tradução aí, Babu, para a gente ver se as palavras explicam melhor aqui? Porque o Cláudio tem razão, é uma estimativa. Mas você pensa bem, em 1857, o planeta não tinha 7 bilhões de almas encarnadas aqui. É por isso que a gente vai ter mais almas encarnadas ainda. Esse planeta aguenta... Por isso que eu falo assim, pode ser uma estimativa, não é profecia, mas se ali ao pé da letra, diga uma profecia, há 300 anos, o cara vai estar errado. É por isso que eu bato. Isso aqui é gerações e reencarnações nossas ainda. Não, eu não entendo isso como uma profecia. Eu entendo que aqui ele fez uma estimativa, baseado na história do cristianismo, como o cristianismo se desenvolveu, ele fez uma estimativa de 2 ou 3 gerações, porque ele entendeu que o cristianismo ele demorou muito para se firmar, o espiritismo iria demandar menos trabalho para se firmar. Mas tem uma notinha do Herculano aqui. Do vô do rapaz aí. Aí ele coloca assim, o transcurso do primeiro século do espiritismo, a 18 de abril de 1957, veio confirmar plenamente essa extraordinária previsão de Kardec. No primeiro século do seu desenvolvimento, o cristianismo era ainda uma seita obscura e terrivelmente perseguida. Somente nos fins do terceiro século atingiu as proporções do desenvolvimento e universalização que o espiritismo apresenta no seu primeiro século. A marcha do espiritismo se fez com muito maior rapidez e sua vitória brilhará mais rápida do que se espera. Por isso aqui, pelo que o Herculano colocou, para mim é o tempo mesmo. Eu acho errado, porque se você pegar o Kardec, vamos falar que se Kardec tinha deixado uma geração, se tivesse um filho que tivesse vivido, provavelmente esse filho já estaria morto, já tem uma geração. Se esse filho do Kardec tivesse o neto, se tivesse um filho, poderia estar vivo agora, ia ser a segunda geração. Se esse moleque tivesse um filho, o cara ia morrer de 2100, 2020, 2150, quer dizer, desculpa, 3 gerações de Kardec. E não vai ser 2100, não tem como. Eu faço uma comparação, por exemplo, com a minha genealogia, por exemplo. Meu bisavô era italiano. Eu tenho, inclusive, um documento, o passaporte que ele é original, de 1887, uma coisa assim. Quando ele entrou no Brasil. Eu sou a 4ª geração. Entendeu? Então, ele é do século XIX ainda. Já estamos no século XXI. Então, abrange aí em torno aí de uns 150 anos aí para frente. Então, quando ele fala de geração. Então, daria mais ou menos, na época de Kardec, mais ou menos a época que nós estamos agora.
Por isso que essa geração não pode ser contada nesse estilo de negócio. É geração de vivenciar a coisa. Eu acho que não. Pela notinha do rodapé do Herculano, eu acho que está sendo literal. O Herculano, ele entendeu que geração aqui é uma média de 100. Você pensa bem. Aí é que tá. Por isso que eu perguntei, Babu, como é que tá a tua tradução pela menina? Porque a forma que ele colocou literal, ele entendeu que geração é de 57 a 57, levou 100 anos. O Espiritismo, em 1957, não era uma seita, já era uma realidade pequena. Não, mas aí que você volta para a racionalidade, de não levar o pé da letra. Nem vão falar assim, um planeta de regeneração é daqui a 500 mil anos. Vamos falar que o livro dos Espíritos tem 180 anos já. Por aí já. A gente tem mais 120 anos para completar 3 gerações de 100 anos, desde o negócio. Você acha que 120 anos a gente vai ter algum progresso grandioso, que o Espiritismo vai estar instalado em todo mundo? Não vai estar. Mas é isso que eu estou falando. Aqui ele não fez uma previsão, ele fez uma estimativa só. Estimativa. Só isso. Mas o que podia estar certo, como podia estar errado. Mas é por isso que vocês estão lendo nesse sentido de estimativa de 300 anos, não é bem isso. Por isso que eu falei, volta à racionalidade. Eu acho que é literal. Não é naquele sentido do evangelho, quando Jesus fala essa aí se é literal, aí é estimativa com profecia. Porque se é uma estimativa, ó, pessoal, daqui é a mesma coisa, tipo assim, quando até Kardec fala de alguma profecia, os espíritos não falam assim, ó, vai acontecer em tal ano, tal dia. Ele fala assim, ó, mais pra frente vai acontecer tal coisa. É que nem as profecias que estão lá no Apocalipse, ó. Não fala numa época exata. Então, mas quando você faz um projeto para alguma coisa, quando você vai executar alguma coisa, você faz uma estimativa, você não está fazendo uma profecia. Mas é por isso que ele fala de gerações de reencarnação. O sentido é esse, é uma estimativa, ele estava projetando alguma coisa, mas não era uma profecia messiânica, vai acontecer, é uma estimativa. Mas olha só, Babu, o nosso conceito de meio termo aqui, a gente tem que entender o seguinte, porque vocês dois falando, me veio uma compreensão. Quando o Herculano Pires fez essa avaliação de 3 gerações, tentando decifrar o que está aqui, ele fez o seguinte, ou seja, desde quando foi lançado o Livro dos Espíritos, a rapidez que a doutrina espírita foi conhecida abertamente, sem censura, até chegar em 1957, o espiritismo, digamos assim, como doutrina, ela está muito mais popular, ou seja, a velocidade de transmissão da informação cresce. Ou seja, 3 gerações do mundo mais moderno agora, a amplitude da ideia, da informação, do espiritismo, dele se expandir, diferentemente do cristianismo, que era oral, muita dificuldade. Então, eu acho que ele fez isso. Não, mas aí eu acho que nós estamos certo, literal do Kardec, mas ele colocando a questão seguinte, na modernidade, na condição de ser divulgada, ela cresceu, ela vai crescer em 3 gerações muito mais rapidamente. O espiritismo morreu na França? E lá está com uma seita? Mas o Babu, aí o espiritismo que você pode entender alguma coisa é no Brasil só. É só no Brasil, e está muito mal. E está totalmente errado o que Kardec projetou do espiritismo, porque a gente faz aqui no Brasil. Então, você acha que em 3 gerações o mundão inteiro compreendeu Kardec? Não. Negro vai sentar aqui, essa reencarnação, vai ler isso aqui, não vai compreender muito bem, tem outro que não vai acreditar, vai vir outra vez reencarnado, vai dizer, ó, isso aqui está começando a fazer mais sentido para mim. É por isso que eu falei assim, volta a ser racional, porque não dá para ler isso aqui e imaginar que é da letra. Então, porque até Kardec coloca na revista que o espiritismo vai ter 6 períodos. E aí até que ele fala assim, ó, vai ter um período religioso, depois vai ter um período que ele não fala o nome, que ele fala que vai ser dado a saber por esse período, depois vai ter outro período ainda. Então, esses períodos não são... Olha, essa sua colocação, Babu, chamaria para a gente fazer um bate-papo mais elaborado, porque a
a tua colocação é muito interessante, porque se fosse em relação ao Brasil, eu acho que essa estimativa, eu ainda concordo com o Cláudio, que a palavra que ele usou, estimativa, é muito melhor usada do que profecia, mas também o que você falou agora me deu uma interrogação na cabeça, porque no Brasil, em 3 gerações, o espiritismo está bem avançado, ele não está falando do Brasil no adendo, ele está falando em termos de mundo, realmente. Então, mas é justamente pelo fato de não ser uma profecia, que não significa que vai concretizar aquilo que ele colocou aqui. Não, mas justamente por isso, não é uma profecia, ele fez uma estimativa. Não, mas aí essa estimativa pode acontecer que pelos fatos do espiritismo ser uma coisa que possa ser compreendida vá mais rápido. Ele fez uma estimativa. Mas aí não que iria acontecer. Mas aí que está, ô senador, essa estimativa não pode ser baseada em 300 anos. É em cima da mesma geração. Porque essa estimativa... Geração, e aqui ele está falando que já vai prevalecer, né, dos outras gerações. Porque ainda vai ter o fenômeno da incredulidade, que só o tempo fará desaparecer. Então Isso, então não tem como ser, tipo assim, ó, a gente lê isso aqui, ó, foi meio otimista. É porque a gente está entendendo mais ao pé da letra. Tipo assim, é geração que nem Jesus referiu. Assim, essa geração que nem... Para a gente entender um pouco o cristianismo e entender mal e porcamente para precisar do espiritismo de novo, ele falou assim, ó, essas gerações vão precisar reviver isso. A gente reviveu o cristianismo várias vezes na vida. E a gente mal compreendeu. Aí precisou ouvir o espiritismo. Então agora, com essa base espiritual, a gente vai reviver umas 2, 3 vezes para poder esse negócio firmar na gente. Eu acho que não, até pela nota do rodapé do Herculano, ele dá a entender que isso aí é literal, realmente a geração mesmo. Não é sentido alegórico. O Herculano, ela realmente literal. Mas ele fez o que eu entendi é que ele fez uma compreensão em termos de Brasil. Quando você falou em termos de que na França sumiu o espiritismo, então aí você contrabalanceou. O pessoal, na França, o espiritismo não sumiu. Ele existe, mas existe como filosofia, não religião. Mas é poucas pessoas. Tanto que teve aquele documentário que o pessoal pergunta, você sabe que Kardec tinha o espiritismo? Ninguém conhece mais Kardec e espiritismo na França. E se a gente pegar países ainda, a África, uns países escondidos, não deve nem ter sabido o que é espiritismo lá, se na própria França. Mas o espiritismo no Brasil, segundo o último censo, é só 3% da população brasileira, também é ínfimo. É isso, então por isso que não vai ser. Mas, o Cláudio, aí é diferente em relação à compreensão, porque a informação do espiritismo ela é muito mais conhecida. Se você perguntar, você conhece a população do espiritismo? Mas não, você fala, você é espírita? Não, eu não sou espírita, mas se você falar de espiritismo, já. Então, é essa que é a pergunta do Kardec. Vai ser uma crença popular? Por enquanto, não. Porque as pessoas podem ouvir falar dela, mas ele não vai se assumir que é espírita, porque, não, eu sou protestante, tudo bem. Mas já é mais conhecida. Mas aí você colocou a pimenta. Porque a explicação do Herculano Pires, ela, para mim, também é literal. Essa estimativa é literal, exatamente como... Mas aí você colocou bem. Será que a percepção dele, do Herculano, não foi em relação ao Brasil? Quer dizer, quando foi formulada a informação aqui no Brasil, ela já é estendida. As pessoas conhecem o espiritismo, mas não são espíritas. Falam, eu conheço o espírito, centro de mesa branca e tal. Aí tudo bem. Agora, aí você falou, mas aonde ele criou, poucas pessoas conhecem. Na Europa, se falar de Kardec, pouca gente conhece. A não ser que você seja um erudito. Aí você colocou uma pimenta na ideia, realmente. Porque, vamos falar até dois. Gente, eu sou 8h30 para saber do Claudinho. O papo tá bom para mim, mas porque o Claudinho até 2020, o espiritismo não vai estar propagado nem no Brasil completamente, nem na só tem 3%. Na França, se alguém conhece como filosofia, deve ser 1%. Então, tipo assim, não vai ser 3 gerações que está aqui. É que eu tô falando. Se você levar como profecia, realmente está errado.
Mas o que eu estou colocando é isso. Ele não fez uma profecia, ele fez uma estimativa. Mas ele fez aí uma que projeção. Aí que Poderia acontecer como poderia não acontecer. Mas aí que eu falo para você, é que quando você lê e leva essa estimativa ao pé da letra, você é induzido ao erro. Por isso que eu falo assim, quando fala as gerações, são três. Ao erro. Não vejo isso como indução ao erro. Ele fez uma estimativa que não deu certo. Não é indução, é essa compreensão ao pé da letra, que achar que, tipo assim, é que nem o Geraldinho, 2019 vai ser tudo maravilha depois de não haver guerra. A gente sabe que isso não é verdade, é se amarrar o pé da letra. A gente começar a fazer os cálculos mentais e ver o negócio mundão. Já é diferente que ele deu a data. Aqui ele não está dando data, ele está fazendo uma estimativa, 2 ou 3 gerações, tanto que ele faz, está falando 2 ou 3 gerações, quer dizer, algo assim meio incerto. Mas aí, que nem você, se a gente leva... Hoje temos discussão filosófica e alto nível. Se a gente leva... Sou 8h30, eu estou preocupado com o Claudinho. Nós temos que marcar esse consenso aí, porque nós temos que sair dessa pergunta com uma ideia comum. Semana que vem a gente continua. Preciso ir embora. Porque se a gente levar 4 gerações, que nem o avô do Claudinho, já morreu essa estimativa muito mais. Se a gente levar por mais 120 anos, vai morrer do mesmo jeito. Por isso que eu falo, pessoal, vamos ser mais racional nisso aqui. Vamos pegar a revista Espírita e ler junto com essa pergunta e esse capítulo para a gente chegar a um consenso. Porque o que o Cláudio entendeu, e eu entendi, ele fez uma estimativa literal, realmente. E o que eu entendi é que o Herculano estava fazendo um levantamento da ideia do Brasil. E aí você trouxe um outro assunto importante, ou seja, no mundo, se você for perguntar em Portugal, aonde a Federação Espírita Portuguesa é grande, a maioria dos portugueses não conhece o Espiritismo. Então, em relação ao mundo, aí a estimativa fica furada. No Brasil, a estimativa está certa. Você precisa teria que entender o que alguma coisa como conceito. Alguma coisa para solidificar no espírito, não é uma encarnação que ele vive, ele já vai falar, nossa, vamos falar que o Herculano viveu essa vida, por mais que ele tenha uma consciência muito grande de espiritismo, ele aprendeu tudo que solidificou. Ele solidificou um pouco maior, mas ele vai precisar reviver isso. Pessoas que nunca reviveram isso, ou que é espírita meia boca, vai ter umas 2 ou 3 reencarnações para entender isso aqui realmente. O que é espiritismo e o que não é. Discordo, mas vamos encerrar que eu preciso ir embora. Vamos embora. Semana